Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a imaginologia na endodontia. Vamos falar deste recurso primordial e que nos auxilia desde o diagnóstico até o final do tratamento. Nós vamos entender por que a imaginologia, a radiografia, é o único meio que o cirurgião dentista tem para ver o seu trabalho, para acompanhar o seu trabalho, para mostrar o seu trabalho para o seu colega, para mostrar o seu trabalho para o seu paciente, para avaliar. E então, por isso, a radiologia, a imaginologia é uma área tão importante e tão fundamental para a endodontia. Vamos lá. Vamos então falar do histórico. Nós sabemos que a descoberta do raio-x foi feita por Röntgen, sabemos dos pais do uso da radiologia na odontologia, né, principalmente aí Otto Walkhoff e Edmund Kells, mas para a endodontia, o passo maior, o passo mais importante que inaugurou a utilização da radiologia na endodontia foi dado por Weston Price. E um passo muito simples, porém genial. Ele colocou um arame, uma estrutura metálica fina dentro do canal radicular e tomou uma radiografia. E aí inaugurou então a primeira radiografia utilizada para endodontia, fez a primeira radiografia com fins de odontometria. Assim começou a história da radiologia na endodontia. E apesar de toda a sua importância para a endodontia, a radiologia, o exame radiográfico tem alguns aspectos desfavoráveis, tem algumas limitações naturais ao exame e eles têm uma especial implicação na endodontia. Primeiro, porque no exame radiográfico nós observamos corpos em duas dimensões, quando é uma imagem bidimensional de corpos que na verdade são em 3 dimensões. Então esse já é o primeiro problema que nós temos em relação ao exame radiográfico quando precisamos de uma visão tridimensional. Outra coisa é que o exame radiográfico é meramente sugestivo. Quando nós observamos uma radiografia, esta radiografia, esse exame nos apenas sugere, nós não temos como ter nenhuma comprovação, nós não temos nenhum diagnóstico realizado somente com a radiografia. Ele, portanto, é um exame para nós sugestivo e também passivo de interpretações diferentes. Ou seja, eu posso ter uma interpretação de uma radiografia e um colega outra. Isso é muito comum para quem estava na graduação, se lembra quando falar para um professor, tá bom aqui a lima, ou na odontometria ou na prova do cone, um professor falava que tá bom, o outro falava desce um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais, para vocês perceberem como é uma questão de interpretação, cada um de nós tem uma opinião diferente e pode apresentar uma conclusão diferente com o mesmo exame. Nós temos alguns livros dedicados à radiologia na endodontia. Nós temos um livro bem antigo e muito importante, histórico, do professor Bramante, e nós temos um livro mais recente da professora Bettina Basrani, que só tem em inglês, e é um livro muito bom para consulta. Nós temos também alguns livros em inglês sobre tomografia. Nós estamos agora, o assunto tomografia está muito em voga, muito atual, então nós já temos alguns livros somente sobre o assunto. Com relação à radiografia periapical digital, que é um assunto muito perguntado pelos colegas, né? Vamos tentar dar uma visão sobre cada uma delas, qual é mais importante, qual é mais indicada para a endodontia,
qual a mais acessível. Então nós temos aí basicamente duas tecnologias diferentes, com sensor de CCD e placa de fósforo. O sensor tem algumas vantagens sobre a placa de fósforo para a endodontia. E quais são as vantagens do sensor em relação à placa de fósforo? Primeiro, que o sensor tem um custo menor, ele é mais acessível. Segundo, que ele permite uma tomada radiográfica, segunda tomada radiográfica com o filme, com o sensor em posição na boca do paciente. Então a gente só vai, se você quiser, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, que é variar a angulação horizontal, você pode variar a angulação horizontal sem precisar tirar o filme da boca do paciente. Coisa que na tecnologia com placa de fósforo nós não podemos. A placa de fósforo ela funciona com mais ou menos como se fosse uma caixinha de revelação digital, porque você tira o filme, coloca no aparelho, ele revela para depois você ver a imagem. Então a grande vantagem do sensor é poder fazer várias tomadas com o sensor na posição na boca do paciente. Então a gente pode fazer na hora a correção e fazer uma imagem diferente se houver necessidade. Uma desvantagem do sensor é que ele é menos maleável. A placa de fósforo, o sensor de placa de fósforo, ele tem a maleabilidade parecida com o filme. E o sensor, não, ele é bem mais duro. Mas isso também acaba não sendo o problema, porque a gente vai se acostumando com o uso do sensor e acaba, às vezes, percebendo que é até mais fácil a sua utilização. Isso é uma questão de costume. Vamos agora discutir imaginar o que é uma radiografia correta para a endodontia. O que é um exame para a endodontia que é excelente, um exame de excelência, um exame ótimo. Então, o que é um exame de qualidade ótima para a endodontia? Primeiro, ele é um exame que permite que nós observamos todas as imagens que são pertinentes, coroa, raiz e tecidos circundantes. Nós podemos ver toda a extensão, todas as imagens. Além de tudo, nós precisamos observar a patologia, se houver, e no mínimo 3 milímetros de tecido saudável. Também não podemos ter distorção, tem que ser uma radiografia com pouca distorção, claro, e com boa qualidade de contraste e definição. Principalmente para a endodontia, essas qualidades são importantes, a qualidade da imagem, porque muitas vezes a gente trabalha com instrumentos muito finos no interior do canal, então nós precisamos de uma boa definição de imagem. E a radiografia incorreta? Quais são os maiores erros que ocorrem, que resultam em exames de pouca qualidade? Nós podemos dividir os erros em erros de exposição, erros de revelação e erros na armazenagem. Então vamos falar primeiro dos erros de exposição. Nós temos já o primeiro exemplo, são radiografias claras. Foi-se usado menos radiação do que o necessário para a exposição do filme. Do contrário, também, muita exposição pode resultar numa radiografia com pouco contraste, uma radiografia muito escura. Nós temos também imagens com a coroa cortada, que nos dificulta no diagnóstico, e radiografias com ápice cortado, né? Obviamente uma radiografia que não serve para fins de diagnóstico endodôntico. Nós vemos aí no exemplo uma radiografia com filme invertido, em que foi se exposta com raio-x a face invertida do filme. Nós temos também as meia-luas, tão comuns meia-luas, são radiografias em que o feixe do raio-x não foi posicionado corretamente. Nós temos radiografias com borramento da imagem, isso acontece quando o paciente se movimenta durante a exposição. Nós temos também as radiografias encurtadas ou alongadas, que dificultam para a gente tanto o diagnóstico, como também a odontometria, a estimação do comprimento real do dente. Aí nós temos agora os
erros no processo de revelação. Então nós temos radiografias escuras, claras, com baixo contraste, todo relacionado ao tempo do filme na substância reveladora. Nós temos aí radiografias claras que ficaram pouco tempo no revelador, radiografias mais escuras que se passaram muito tempo no revelador. A radiografia com filme colado, né? Quando a gente tem películas ou a capinha colada resulta nesse tipo de imagem. Radiografias em que foi parcialmente revelada porque se colocou pouco revelador na caixinha, ou foi parcialmente velada porque entrou um pouco de luz na caixinha. Nós temos radiografias com contaminação de químicos que causa esse escurecimento depois de um tempo. Radiografias riscadas, quando você tem um excesso de filmes na caixinha de fixador. Basicamente, o que nós podemos falar? Esses erros são muito relacionados a pouca higiene. Isso particularmente eu estou falando aqui para quem utiliza radiografia ainda analógica, né? Radiografia convencional. É muito importante que se faça a limpeza da caixa, se verifique sempre a qualidade do revelador, do fixador, se faça a troca constante, se verifique se a caixa está limpa, retire filmes, resto de filme, não se acumulem filmes no fixador. Então é muito importante que isso seja feito, para que a gente tenha um mínimo desse tipo de problema. Um outro tipo de erro que ocorre bastante também são os erros no processo de armazenagem. Então o que a gente tem que fazer com a radiografia? Não pode pegar a radiografia e deixar num canto e não lavá-la, ou deixar para lavar depois, ou acumular aquele monte de exames que você não tem controle. O ideal é que se use uma colgadura, se você não tem ainda um sistema digital que facilitaria muito isso, o ideal é que você tenha uma colgadura de 14 radiografias e que cada vez que você termine de fazer a revelação, você lave muito bem em água corrente, remova da colgadura original, aquela pequena, e coloque para secar numa colgadura de 14, separada num canto que não tenha problema de cair e que não vai riscar nem estragar. O ideal também é que você coloque números na colgadura e identifique para que no final de um dia, se você não tiver tempo de guardar, você saiba exatamente de quem foi aquela radiografia. Isso é muito importante hoje em dia, porque nós temos, além de toda a parte técnica, nós temos muitas contestações judiciais. E é importantíssimo que nós tenhamos os nossos exames bem armazenados para o caso de ter que provar a qualidade, provar o que a gente fez, provar o nosso trabalho, e é muito difícil fazer essa prova se a gente não tiver um exame de qualidade. E para que nós usamos, então, qual é a relevância do exame radiográfico na endodontia? Ela é usada tanto para diagnóstico, como no tratamento e depois na preservação. No diagnóstico, nós observamos a câmara pulpar durante o processo do diagnóstico, observamos toda a região interproximal, nós também fazemos observação de cáries e a relação com a câmara pulpar, nós fazemos a observação de restaurações, tamanho da restauração, a relação também com a câmara pulpar. Observamos a presença de dentina secundária, dentina reparadora, se ela vai, porventura, atrapalhar-nos depois na cirurgia de acesso. Para quem lida com muita indicação, é importantíssimo observar muito bem a radiografia inicial, para observar as intervenções anteriores, naqueles dentes que já foram trabalhados, para observar se tem alguma iatrogenia, alguma coisa que possa nos comprometer, que possa prejudicar o nosso trabalho ou dificultar o nosso trabalho. Utilizamos para observação de corpos estranhos, observação de limas. Este é um caso, por exemplo, que eu recebi de um colega e que a paciente não sabia que havia uma lima quebrada, e aí é complicado porque você não pode começar um tratamento sem que a paciente esteja ciente. E isso só é possível com uma boa radiografia inicial.
No processo de diagnóstico também nós observamos, é muito importante, o estágio da risogênese, se aquele dente tem ápice aberto ou ápice fechado, isso vai determinar qual é o rumo do nosso tratamento. É importante também para a gente observar a anatomia, dificuldades anatômicas, anomalias anatômicas, para a gente observar a presença de alguma patologia, no caso aí nós vemos a presença de uma reabsorção cervical, observação de fraturas radiculares, observação de um aspecto muito importante para um diagnóstico mais sutil, que é a espessura do ligamento periodontal, observação do aspecto ósseo periapical, observação de lesões, alguma imagem que nos indica uma alteração periapical proveniente da polpa. E aí a utilização para o tratamento endodôntico. Primeiro, na cirurgia de acesso. A radiografia periapical é importantíssima para nos nortear como que nós vamos fazer aquela cirurgia de acesso, se há alguma dificuldade adicional, a presença de alguma dentina que pode nos atrapalhar, alguma calcificação. Então é muito importante a observação da câmara pulpar como auxiliar na cirurgia de acesso. Outra utilização importante é na odontometria. Embora hoje nós utilizamos muitos localizadores apicais, mas a radiografia também ainda é muito utilizada para a obtenção do comprimento real de trabalho. Também é utilizada na prova do cone, na observação do cone antes da obturação, para ver se ele está na posição correta. Também é utilizada na verificação da qualidade da obturação antes da gente cortar os cones. E, por último, para a verificação da qualidade final da obturação. E aí o exame também é utilizado na preservação dos casos. Então, os casos nunca terminam no dia da obturação. Esses pacientes devem retornar principalmente em casos que nós temos lesões radiográficas observáveis, para que a gente possa fazer a preservação, e essa preservação é clínica e também radiográfica. Então essa é a última função da radiografia no tratamento endodôntico. E agora nós vamos falar das técnicas. E o endodontista, na endodontia nós temos que dominar as técnicas radiográficas. Não somente as técnicas periapicais, não somente a técnica periapical convencional e básica. Então nós vamos falar de todas as técnicas que podem ser utilizadas na endodontia. E não somente as técnicas intrabucais. Nós podemos utilizar também as técnicas extrabucais. E hoje em dia é muito comum que se faça uso do exame tomográfico. Então, para que utilizar uma técnica extrabucal? Todas as técnicas podem ser utilizadas na endodontia, mas basicamente nós vamos falar da panorâmica, que é a técnica mais usada. Por que que nós utilizamos a panorâmica no diagnóstico endodôntico? Principalmente quando nós não conseguimos, com uma radiografia periapical, observar a totalidade da lesão e os tecidos normais que a circundam, como a gente já falou anteriormente. Então, basicamente é o quê? Não cabe aquela imagem, aquela lesão na radiografia periapical, nós vamos fazer uma radiografia panorâmica, principalmente em mandíbula. É onde nós temos um melhor proveito desse exame. Podemos aí, num exemplo também, o uso de uma PA de seio maxilar para se observar o velamento, nesse caso, em casos de sinusite, que pode ter uma causa endodôntica. Agora nós vamos falar das técnicas intrabucais e vamos falar primeiro da técnica oclusal, só para a gente continuar o assunto do que a gente estava falando da panorâmica. Quando nós precisamos de uma imagem maior do que aquela que vai caber num filme periapical, no caso principalmente de dentes superiores, podemos recorrer a uma radiografia oclusal. Por que não a panorâmica? A panorâmica também é um exame indicado para os dentes superiores, mas muitas vezes nós temos uma imagem melhor
com um exame oclusal, como vocês estão vendo aí, né? Então, a oclusal é principalmente utilizada para dentes superiores, quando a gente não consegue, com uma radiografia periapical, observar toda a imagem. Então, a gente não deve fazer uma imagem pela metade. Se não apareceu na periapical, não se contentem com aquele exame. Procurem exames que possam te mostrar a imagem na sua totalidade. Ele serve também para dentes inferiores, né? Para a mandíbula, mas a utilização maior é para a maxila. Aí nós observamos a radiografia oclusal sendo utilizada para a detecção de uma fratura de tábua óssea vestibular num caso de luxação em trauma, luxação lateral. A coroa foi deslocada para palatino e a raiz para vestibular, fazendo com que houvesse a fratura da tábua óssea. E o exame oclusal, nesse caso, então, foi muito útil para mostrar essa linha de fratura. Outro exame que é pouco falado e pode ser utilizado para o diagnóstico endodôntico é o exame interproximal. São as radiografias interproximais. Mas a pergunta é, mas a gente não consegue ver o ápice? Para que nós vamos usar elas na endodontia? Nós podemos utilizá-las porque o ângulo do feixe de raio-x é ideal para a observação da câmara pulpar, e essa observação muitas vezes é importante. Então nós podemos sim lançar mão de exame interproximal para a observação melhor da coroa, como nós vemos nesse exame, que só foi possível a detecção dessa fratura por ter uma angulação ideal e só obtida num exame interproximal. E agora nós vamos falar das técnicas periapicais, e tem muita coisa que nós podemos tirar desse exame, além do que a radiografia simples, aquele exame tradicional. Então vamos falar aí das técnicas periapicais, vamos falar de algumas técnicas. Então, só relembrando, nós temos as técnicas básicas periapicais, é a técnica da bissetriz e a técnica do paralelismo. Por que ela chama a técnica da bissetriz? Porque na técnica da bissetriz, o feixe de raio-x ele é perpendicular a uma bissetriz entre o longo eixo do dente e o longo eixo do filme. E no paralelismo, esse feixe de raio-x ele vai ser perpendicular ao filme, que vai estar paralelo ao longo eixo do dente. Então essas são as duas técnicas básicas. E qual técnica utilizar na endodontia? Nós podemos utilizar as duas técnicas. Isso vai muito da técnica, dos recursos que o colega tem, e nós vamos tentar falar ao longo da aula de uma e de outra. Esta é uma regra chamada regra do Z, muito utilizada na radiologia para a definição dos ângulos das radiografias periapicais. E a gente vê, se a gente for fazer uma adaptação da regra do Z para a endodontia, que a gente tem uma leve modificação quando a gente usa o grampo. Então a gente costuma diminuir essas angulações, porque o filme acaba sendo deslocado com a presença do grampo. Outra adaptação que nós fazemos para a endodontia é o deslocamento do feixe de raio-x um pouco mais para apical. Então, toda a radiografia que a gente faz para a endodontia, a gente tenta deslocar apicalmente o feixe de raio-x, buscando uma imagem mais definida, uma imagem melhor. Aqui nós temos a aplicação da técnica de Lemaster. E é muito parecido com o que a gente falou anteriormente, só que aqui quem está fazendo esse papel é um rolete de algodão que está fixado ao filme por uma fita. E quando nós fazemos esta técnica, quando nós precisamos de uma imagem mais fiel, um pouco mais perpendicular ao longo eixo do dente. E ela pode ser muito utilizada em casos de dentes superiores para eliminar a sobreposição do arco zigomático, que muitas vezes atrapalha a gente na observação das raízes. Aqui nós temos a observação de um macetezinho para conseguir
radiografias melhores, para evitar com que haja sobreposição das imagens do grampo, das imagens das aletas do grampo, uma acima da outra. Se a gente conseguir um paralelismo entre a aleta lingual, no caso, com a aleta vestibular, com o feixe de raio-x, nós conseguiremos uma imagem que uma aleta ficará na frente da outra e, portanto, não vai atrapalhar na radiografia e você vai observar sem distorções e com mais qualidade. Então esse para mim é um macetezinho aí. Se você conseguir esconder uma aleta do grampo atrás da outra, você terá conseguido uma boa radiografia com finalidade endodôntica. Uma pergunta que os alunos fazem demais. Professor, radiografia, os alunos em início de curso, né? Professor, mas a radiografia se faz com isolamento? Tenho que retirar todo o isolamento para fazer a radiografia? Tenho que retirar todo o arco? Não, não há necessidade. Se a gente remover apenas 3 ou 4 pontos e manter o lençol de borracha em posição no grampo, é perfeitamente possível se fazer a radiografia, como vocês estão vendo aí na figura. Então não é necessário remover. Quando a gente remove, nós vamos perder toda aquela cadeia de desinfecção. Então a radiografia com finalidade endodôntica, quando o paciente está com isolamento absoluto, é realizada com o isolamento, removendo-se apenas o lençol de borracha em 3 ou 4 pontos em lado e arcada contrária ao que a gente está trabalhando. Nós vemos aí a técnica da pinça. Então, no caso de filmes convencionais, é muito útil quando a gente utiliza uma pinça para colocar o filme na boca do paciente. Então, muitas vezes o paciente se sente mal, tem ânsia, e com a pinça ele mesmo pode segurar e ele acaba se sentindo melhor. Além disso, eu considero o posicionamento também mais fácil. E ele pode ser aplicado em todos os dentes, aí uma observação da técnica da pinça para todos os grupos dentais. E a radiografia com isolamento absoluto, com grampo, também pode ser utilizado com o uso de posicionadores. Existem diversos posicionadores no mercado, tanto para filmes convencionais como para sensores. Eles têm no mercado nacional já várias marcas e podem ser utilizados de acordo com a habilidade e a disponibilidade. Aqui a observação de uma outra técnica, uma técnica extraoral, utilizada quando o paciente tem uma certa rejeição ao exame periapical, principalmente quando nós temos isolamento absoluto. Vocês podem ver nesse caso aqui, a paciente tinha uma rejeição, eu não conseguia colocar o filme na boca dela, mexia demais e por 2 vezes eu tentei colocar, ela acabou deslocando o grampo, então esta técnica foi a escolhida. Podemos ver que ela segura o filme na região da bochecha e o feixe de raio-x vem pelo outro lado, perpendicularmente ao sensor, e nós fazemos o exame. O problema apenas é que o exame perde por causa das sobreposições, ele perde em definição, então é apenas no caso extremo de que a gente não consiga pela maneira tradicional. Outra utilização importantíssima para a gente, particularmente na endodontia, é a técnica de prospecção de fístula, de contraste endodôntico, de fistulometria, temos vários nomes aí, que é a colocação de um cone de gutapercha na fístula para que, ao radiografarmos, ela nos revele a origem do processo. Então, a utilização é importante, nós utilizamos demais, eu sempre falo, quando nós temos um caso com fístula, o diagnóstico já está bem mais facilitado quanto à sua origem. Nós temos aí um caso em que a gente conseguiu fazer a origem que não era endodôntica, estava mais na região cervical, num caso que foi mandado para mim para fazer retratamento. Aqui um outro caso em que foi utilizado 2 cones de gutapercha e mostraram para a gente, no caso do premolar, a origem numa fratura e no caso do molar, uma origem possivelmente endodôntica na região de furca. Então vocês vejam
como é importante esse tipo de manobra para a detecção da origem de um processo infeccioso. E agora nós vamos falar da técnica de Clark. A técnica de Clark, que os alunos aprendem lá no primeiro ou no segundo ano na radiologia, não tem ideia de como ela é importante, tanto na endodontia como na cirurgia, mas particularmente na endodontia. Ele é muito importante, a técnica de Clark é muito utilizada e o endodontista tem que ter um bom conhecimento da técnica de Clark, saber utilizar. Aqui nós observamos um exemplo simples do princípio da paralaxe. Então nós vemos aí, tudo que está mais longe parece que fica e o que está pertinho passa rápido pela gente, como a cerca, como a estrada. Isso é um princípio da paralaxe e ele é aplicado na endodontia como técnica de Clark. A técnica de Clark é a aplicação desse princípio da paralaxe na odontologia e em especial para nós aqui na endodontia. Então nós vamos dar um exemplo aqui, nós queremos, como no caso da radiografia B, do exame B, nós queremos observar qual é o canal mesiovestibular e qual é o canal mesiolingual. E fica muito difícil, se a radiografia for tomada aí como B, nós não vamos conseguir observar as duas raízes e os dois canais. E quando a gente modifica a angulação, por exemplo, em A para mesial ou em C para distal, nós percebemos que o canal lingual, ou seja, o que está mais distante, acompanha a gente, como nós vimos lá na figurinha da estrada. Então ele acompanha o que está mais longe, acompanha. Vejam como em A o canal mesiolingual foi para mesial e em C o canal mesiolingual foi para distal. Então isso nos facilita a identificação dos canais e das raízes. Essa identificação, como vocês podem ver também na outra figura, não é somente feita por meio da angulação horizontal, pode ser realizada também na angulação vertical. Nós vemos aí em A uma angulação menor que a imagem do canal mesiolingual também acompanhou. E quando foi para cima, quando aumentou a angulação vertical, como também o canal mesiolingual acompanhou e veio para cima. Aqui nós podemos ver na prática como a técnica de Clark pode ser aplicada de acordo com o professor Bramante na técnica de rastreamento triangular. É um guia para que a gente possa tentar determinar a posição de uma perfuração baseado na técnica de Clark. Aqui nós temos uma figura para a gente possa entender a importância da utilização das angulações na endodontia. Nós temos uma observação, uma mentalização da anatomia dos dentes superiores como se a raiz palatina fosse muito maior do que as raízes vestibulares. Isso não é verdade. Na média, as duas raízes vestibulares são apenas 1 milímetro menores que a raiz palatina. Mas por que nós vemos essa raiz tão maior? Normalmente porque a angulação utilizada para a radiografia foi muito alta, fazendo com que a raiz palatina acompanhasse essa angulação e fosse mais para palatino, fazendo com que a raiz palatina acompanhasse e parecesse maior. Então, aí nós vemos na figura em verde, a figura de baixo, muito mais próximo do real, porque a angulação vertical está mais correta. E aí nós vamos ver alguns casos para a aplicação da técnica de Clark. Esse caso, então, é um caso meu. Quando eu terminei, a imagem estava meio estranha. Eu falei, nossa, será que saiu do canal? Será que está fora? E como eu sempre faço mais radiografias, eu já mudei logo a angulação e a angulação me mostrou que não. E a imagem mais perto do real era esta imagem que vocês estão vendo. Por isso é tão importante a gente variar a angulação horizontal, fazer mais do que uma radiografia, tanto no diagnóstico como na observação final do tratamento. Aqui é um outro caso de consultório que o paciente chegou para fazer um molar inferior, o dente já estava aberto
um paciente braque forte, e eu desconfiei muito de fratura quando eu vi a radiografia. E a gente observa, como sempre eu faço radiografias com angulações diferentes, que na segunda angulação, aquilo que parecia ser uma fratura, na verdade era o canal mesiovestibular sobreposto na região da furca. Aqui é um caso em que foi utilizada a técnica de Clark para a observação da reabsorção cervical. Foi feita uma tomografia logo depois dessa consulta, mas no diagnóstico eu já pude saber com mais certeza o posicionamento apenas com a mudança da angulação horizontal. Nesses casos, esses dois casos mostram a importância da variação da angulação horizontal para a determinação de que canal é vestibular e de que canal é palatino. Um outro caso importante em que a técnica de Clark foi utilizada, a mudança da angulação para a observação melhor da obturação em um tratamento endodôntico. Esse é um outro caso interessante em que uma radiografia periapical tinha uma imagem central, uma imagem diferente, uma imagem mais radiopaca no ápice, que com a mudança de angulação revelou-se uma dilaceração apical. Esse é um outro caso em que a gente tinha lesões radiográficas, lesões periapicais e seio maxilar, e precisávamos determinar o que era lesão, o que era seio, e fazendo o mapeamento através da mudança de angulação, nós conseguimos determinar melhor onde estavam as lesões periapicais e o que era seio maxilar. Este aqui é um caso em que a observação de radiografias com diferentes angulações nos permitiu revelar a posição da lesão em relação às raízes e em relação a dentes adjacentes. Mais um caso de dente superior em que nós precisávamos avaliar o que era uma lesão radiográfica periapical e o que é o seio maxilar. E nós vemos aqui o que é verde é o seio maxilar e o que é amarelo uma lesão endodôntica. Então, somente com mais radiografias periapicais, com diferentes angulações, é que nós pudemos fazer um diagnóstico mais preciso. Nesse caso também, muito importante a realização de diferentes angulações horizontais, a utilização da técnica de Clark para a dissociação de raiz de uma coroa do dente incluso, que possibilitou o tratamento sem a remoção do dente em questão. Outro caso interessante, que pôde dissociar a imagem de um corpo estranho, possivelmente resto de amálgama, da região apical, o que de início se imaginava ser cimento endodôntico. Aqui um caso também que nos mostra que não só a angulação horizontal, mas a angulação vertical também é muito importante para que nós possamos dissociar e saber que raiz, se a raiz é palatina ou se a raiz é vestibular.